Parte 6, capítulo 4. A criação da mulher e a instituição do casamento. Gênesis capítulo 2, dos versos 18 a 25. O capítulo 2 de Gênesis registra os detalhes e os propósitos da criação do homem e da mulher. Já consideramos a criação do homem. Agora veremos a criação da mulher. Embora Deus tenha criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança no sexto dia, não os criou no mesmo instante nem da mesma forma. O Novo Testamento está alinhado com essa informação de que o homem foi criado primeiro e depois a mulher. O apóstolo Paulo escreve: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9. E ainda, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, verso 13. Entre o homem e a mulher há diferença de papéis, mas não de dignidade e valor. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos receberam o mandato cultural de Deus. Ambos foram culpados de desobedecer ao mandamento de Deus. Ambos são objetos da graça salvadora. Veremos agora a criação da mulher e a instituição do casamento, analisando o texto apresentado e tirando dele 8 lições. O casamento é o remédio divino para a solidão do homem. Está escrito: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus deu nota máxima à sua criação, a mulher já havia sido criada. Como o homem foi feito primeiro, recebeu de Deus a incumbência de dar nome aos animais e cultivar e guardar o Éden. Ele não encontrou nenhum animal capaz de corresponder a ele física, emocional e espiritualmente, pois tinha sido criado perfeito pelo Deus perfeito, colocado por Deus num lugar perfeito e tendo como Deus perfeita comunhão. E, não obstante, Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só, e então cria a mulher e institui o casamento para ser uma fonte de prazer e felicidade. Sendo assim, podemos dizer que o casamento foi idealizado por Deus para ser a antessala do céu, não porão do inferno. O casamento é um presente de Deus, não uma iniciativa humana. O casamento não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. Portanto, não é instituição humana, mas divina, pois não foi o homem que viu a necessidade do casamento, e sim Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fê-lo macho e fêmea, masculino e feminino, homem e mulher. E os fez em momentos diferentes, de formas diferentes, com papéis diferentes. Deus criou a mulher para o homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é uma dádiva do amor de Deus ao homem. É a coroação de toda a criação, pois das criaturas de Deus encheu os olhos do homem e nem serviu para ele de auxiliadora idônea, pois essa teria de ser aquela que olha nos olhos, uma coigual. Concordo com Derek Kidner quando diz que os sexos são complementares e isso fica claro pelas expressões impregnadas. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, adequada a ele. A palavra hebraica empregada aqui para auxiliadora é ezer, que significa apoio, ajuda, aquele que ajuda, no sentido mais amplo. A palavra hebraica auxílio pode ser derivada de uma raiz que significa ser forte. Essa é a mesma palavra que aparece no Salmo 121, no verso 1 e 2, para falar do socorro divino. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O casamento é uma relação de dois seres que se correspondem física, emocional e espiritualmente. Deus trouxe a Adão todos os animais do campo e todas as aves do céu, para que este lhes desse nome apropriados. Adão, dotado de inteligência descomunal, deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Contudo, não encontrou nessa vasta quantidade de criaturas nenhuma que pudesse ser sua auxiliadora idônea. Os animais podem servir ao homem, mas não corresponder com ele à altura, e nem mesmo os animais de estimação não podem desenvolver com o homem uma relação suficiente para olhar em seus olhos e atendê-lo física, emocional e espiritualmente. Braumer, nessa mesma linha de pensamento, diz que ver e nomear todos os animais despertou em Adão um anseio por um ser que o completasse e lhe correspondesse.
A dádiva dos animais trazia ajuda para o ser humano, mas não acabava com sua real solidão, visto que o animal nunca poderá se tornar para ser humano uma ajuda que vá além de meramente funcional. Mas por que Deus ordenou Adão a dar nome aos animais antes de criar a mulher? Para que ele pudesse apreciar e valorizar ainda mais a mulher. Como diz James Montgomery Boyce, Adão precisava compreender que a mulher foi feita para o homem. Ela foi feita do homem. Ela foi dada ao homem e o nome dela foi dada pelo homem. O casamento é uma cooperação, não uma competição. Deus fez para o homem uma auxiliadora idônea, uma vez que entre todos os animais selváticos, domésticos e aves do céu, nenhuma criatura foi encontrada com essas peculiaridades. A mulher não foi criada para competir com o homem, mas para cooperar com ele. Não para estar acima ou abaixo dele, mas para olhar em seus olhos como uma coigual. Em resumo, a mulher foi criada por Deus do homem para o homem. O casamento é uma parceria na qual não existe superioridade nem inferioridade. Vamos examinar alguns pontos importantes? Em primeiro lugar, Deus fez o homem dormir profundamente. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. O homem estava totalmente passivo quando Deus transformou uma de suas costelas numa mulher. Nas palavras de Braumer, o ser humano precisa adormecer profundamente antes de Deus agir. Esse sono profundo do ser humano assemelha-se à morte. O primeiro Adão precisou morrer para Deus lhe dar uma noiva. O segundo Adão, Jesus Cristo, morreu literalmente para salvar a sua noiva. A mulher é um presente de Deus para o homem, um presente tirado do próprio homem. Adalto Lourenço diz que esse texto é muito rico em detalhes científicos. Por que Deus fez Adão cair em um profundo sono? Porque ele seria operado para a remoção de uma de suas costelas. O método que usamos hoje é anestesia geral, pois a anestesia faz que o paciente caia em sono profundo, bloqueando temporariamente o seu estado sensorial. Em segundo lugar, Deus tomou uma das costelas do homem. Tomou uma das suas costelas. O Deus Criador é também o primeiro cirurgião da história. E depois de aplicar uma anestesia geral em Adão, ele faz uma obra singular, uma vez que só ele é capaz de transformar uma costela numa mulher. Por que Deus escolheu esse tipo de material e não outro? É que encontramos no sistema ósseo humano a medula óssea, também conhecida como tutano. Esse tecido de aparência gelatinosa é uma fábrica de elementos relacionados com sangue, como hemácias, glóbulos vermelhos, e leucócitos, glóbulos brancos, e os trombócitos são as plaquetas. A medula óssea vermelha, encontrada nas costelas, contém células-tronco que constituem o material fundamental para o processo da clonagem humana. Com o objetivo principal do Senhor Deus era trazer à existência outro ser vivo a Adão, ele usou as células-tronco encontradas na medula óssea vermelha da costela removida de Adão para fazer o primeiro clone humano, Eva. Em terceiro lugar, Deus fechou o lugar da costela removida com carne. E fechou o lugar com carne. Cirurgias de remoção e correção, conhecidas como cirurgias plásticas, usam esse mesmo método, ou seja, usa-se nessas cirurgias o procedimento de autotransplantação, em que tecidos, órgãos e proteínas de uma parte do corpo são transplantados em outra parte. Em terceiro lugar, Deus transformou a costela do homem numa mulher. O processo de clonagem propriamente dito é a produção de um novo indivíduo criado do material genético de um doador. Adão foi o doador e Eva foi o novo ser vivo clonado. Deus transformou o material genético masculino em material genético feminino. Se Deus tivesse apenas clonado, mas não alterado o material genético de Adão, então no jardim do Éden estariam apenas Adão e Eva Adão e Ivo em vez de Adão e Eva, o que tornaria impossível que a ordem de Deus fosse cumprida. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É digno de nota que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo, nem dos seus pés para por ele ser subjugada. Deus tirou a mulher de uma de suas costelas para estar ao seu lado, debaixo do braço para ser por ele amparada e bem perto do coração para ser o centro de seus afetos. Resta claro afirmar que nenhum homem é feliz escravizando sua mulher, nem pode ser feliz sendo subjugado por ela. Em quarto lugar, Deus trouxe a mulher ao homem. A primeira cerimônia de casamento acontece no Éden, tendo Deus como ministro celebrante. Além disso, é o próprio Deus levar a mulher ao homem, como um pai que conduz a noiva ao altar.
James Montgomery Boyce diz que quando Deus trouxe a primeira mulher ao primeiro homem, ele estabeleceu o casamento como a primeira e mais básica de todas as instituições humanas. O casamento é o palco de declarações efusivas de amor. O homem que havia batizado cada animal com o nome apropriado, agora fica extasiado diante do presente que recebe de Deus, a mulher, e desabotou a alma para fazer a primeira declaração de amor da história. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Desse versículo decorrem duas lições. Em primeiro lugar, uma declaração. O apóstolo Paulo escreveu que a mulher é glória do homem. Se o homem é o cabeça, então a mulher é a coroa que a enobrece. Encontramos nesse versículo a primeira declaração de amor de um homem para uma mulher na história. Quando Adão viu sua noiva, bela e encantadora, saída das mãos do divino artífice, ele prorrompeu com brados de alegria. Afinal, Deus lhe trazia o mais belo, o mais precioso e o mais caro presente. Eva era a delícia de seus olhos. A Bíblia diz que o que se acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 22. O romantismo precisa ser cultivado, o elogio precisa ser pessoal e direto, e o amor precisa ser constantemente reafirmado. Em segundo lugar, uma definição. Porque Eva foi tirada de Adão e para Adão ele a chamou de varoa. Assim os dois pertencerão um ao outro e servirão um ao outro em amor. O casamento precisa ter valores bem definidos. Deus institui o casamento e estabelece princípios para governá-lo. E vale ressaltar que o insucesso de muitos casamentos ocorre sempre que esses princípios são desobedecidos. James Montgomery Boyce diz que os casamentos têm sido atacados em 4 áreas: o hedonismo de nossa geração, a ampla aceitação do adultério, o incentivo e a facilidade do divórcio e a legalização do aborto. Concordo com Ari Windserbe quando diz que não importa o que os tribunais decretem ou a sociedade permita quando se trata de casamento. Deus tem a primeira e a última palavra. O casamento é a escola do caráter, a principal academia da vida, onde nosso caráter é forjado, além de ser a mais eloquente ilustração do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Destacaremos aqui 5 valores bem definidos do casamento, conforme instituídos por Deus. Em primeiro lugar, quanto à sua prioridade, o casamento exige deixar pai e mãe antes da união entre marido e mulher. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Um casamento só é possível quando homem e mulher saem da sua antiga família para se tornarem totalmente livres um para o outro. É tarefa dos pais liberar os filhos para o casamento, e é tarefa do homem e da mulher deixar pai e mãe para se unirem um ao outro. Em segundo lugar, quanto à sua natureza, o casamento é heterossexual. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e não a outro homem. O casamento é a união de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea. Diante disso, concluímos que a relação homoafetiva é antinatural, um erro e um sinal de decadência. Em terceiro lugar, quanto à sua composição, o casamento é mongânico. O homem deixa pai e mãe para uma relação exclusiva. A poligamia é uma distorção do casamento e traz resultados dolorosos para os filhos. Nesse sentido, tanto a poligamia, um homem ter várias mulheres, como a poliandria, uma mulher ter vários homens, está em desacordo com a palavra de Deus. Em quarto lugar, quanto à sua intimidade, o casamento é monossomático, tornando-se os dois uma só carne. Deus legitima a intimidade sexual entre marido e mulher. O sexo é bom, puro, santo e deleitoso, mas quando praticado antes do casamento é fornicação, e quando feito fora do casamento é adultério. Contudo, o sexo no casamento é ordenança divina. Como dissemos, fazer sexo antes fora do casamento é pecado, mas não ter relações sexuais no casamento também é pecado, pois é uma desobediência a uma ordenança divina. Não vos priveis uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. É importante dizer que marido e mulher são uma só carne, mas não são um só espírito, pois se assim fosse, nem a morte poderia separá-los. O casamento é uma bênção, mas apenas para esta vida, não para a vida depois dessa, tendo em vista que no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Em quinto lugar, quanto à sua transparência, o casamento é despojado.
O casamento é o lugar de se desnudar emocional e fisicamente. Derek Kidner diz que, no padrão dado por Deus, havia um perfeito bem-estar entre eles, pois no fruto do perfeito amor não havia mescla de avidez, desconfiança ou desonra, que seria um acidente provocado pela queda. Capítulo 5. A maior tragédia da história. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 24. Antes de entrarmos na exposição dessa passagem, precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro, precisamos definir se o texto é literal ou metafórico. Teólogos liberais dizem que Adão e Eva não existiram e que esse texto é apenas metafórico. Mas se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. E se não houve queda, então o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, então ele não precisa do Salvador. Se não precisa do Salvador, então Cristo veio ao mundo e morreu em vão. Se esse texto não é literal, então as Escrituras dão um falso testemunho da criação. Adão aparece na genealogia de Jesus como personagem histórico, e Jesus fala sobre casamento e divórcio, mencionando a união de Adão e Eva. O apóstolo Paulo fala de Adão como o homem mediante o qual o pecado entrou no mundo, e se refere a ele como o primeiro homem. É evidente que não podemos negar a historicidade desse texto, nem jogar por terra toda a Bíblia. Ficamos com as Escrituras que não podem falhar. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos, capítulo 3, 4. Segundo, precisamos compreender que a queda no mundo angelical ocorreu depois da criação do homem e da mulher, uma vez que Deus avaliou toda a criação e deu nota máxima, e não antes desse episódio. Quanto tempo durou entre a conclusão da criação de Deus e a queda dos anjos, a palavra de Deus não revela. Terceiro, precisamos entender que o pecado original trouxe um rompimento profundo nas relações do homem, uma vez que afetou sua relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. O homem é um ser fragmentado, ambíguo e contraditório. Há uma esquizofrenia existencial instalada em seu peito. Por isso, ele é arrastado para direções opostas e acaba fazendo o que detesta e deixando de fazer o que deseja. O profeta Isaías viu o pecado como uma doença epidêmica e pandêmica que atingiu toda a raça humana. Todos fomos concebidos e nascemos em pecados. Além disso, pecamos por palavras, obras, omissões e pensamentos. O pecado é uma força desagregadora, uma doença mortal. Por isso, podemos dizer que a queda não foi apenas um pequeno acidente, foi a maior tragédia na história da humanidade. E dessa tragédia decorrem todas as outras. O pecado não é apenas um pequeno e leve deslize, mas uma queda desastrosa. Também não é inofensivo, ele é extremamente maligno e mortífero. O pecado é absolutamente desagregador e ele chega, destrói a comunhão e faz os relacionamentos adoecerem. Isso pode ser constatado pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, o pecado separa o homem de Deus. Quando Adão comeu o fruto proibido, imediatamente sentiu medo de Deus e fugiu da sua presença. O pecado ergueu uma muralha entre o homem e Deus, e pelo fato de Deus ser a essência da vida, o rompimento da comunhão com ele lançou o homem num estado de morte espiritual, fazendo com que este se tornasse cego, surdo, endurecido e morto espiritualmente. O pecado faz separação entre nós e Deus, e essa separação não é apenas uma questão de distância, mas de rebeldia. Em outras palavras, o homem não está apenas separado de Deus, ele é rebelde contra Deus, e a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Em segundo lugar, o pecado separa o homem do próximo. O pecado não apenas separou Adão de Deus, mas também abriu uma fenda em sua relação com Eva. Começou ali no Éden a primeira crise conjugal, uma vez que Adão culpou Eva por sua queda. Em vez de assumir sua responsabilidade de cabeça federal da raça e líder do seu lar, ele buscou os atalhos da racionalização e da transferência da culpa. Com isso, podemos concluir que o pecado produz conflitos conjugais, ciúmes, inveja, ódio, amargura, frieza e acusações. No próprio livro de Gênesis, o livro das origens, vemos o conflito entre Adão e Eva, entre Caim e Abel, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, entre Sara e Agar, entre Ismael e Isaac e entre os irmãos de José e o jovem sonhador. A história da humanidade é a história das guerras. Em terceiro lugar, o pecado separa o homem de si mesmo.
O pecado trouxe uma fissura existencial dentro do homem e no pacote do pecado vieram sentimentos de culpa, o complexo de inferioridade, os traumas, o medo e as racionalizações. O ser humano é uma guerra civil ambulante e o maior inimigo do homem é o seu próprio coração enganoso. O pecado fez do homem um ser paradoxal, contrário e ambíguo, e é considerado uma cunha que rasgou o homem ao meio. Sendo assim, podemos dizer que o nosso maior inimigo é aquele que vemos quando olhamos no espelho. Em quarto lugar, o pecado separa o homem da natureza. Deus criou o homem para ser o mordomo da criação e colocou nas mãos dele o cetro de gestor da criação e a batuta de regente dessa majestosa orquestra. Portanto, o homem deveria governar sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e os peixes do mar. Todavia, o pecado trouxe danos não apenas ao homem, mas também à natureza, tendo em vista que, por causa do pecado, a natureza foi exposta à escravidão e está gemendo. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e passou a produzir espinhos, cardos e abrolhos, tornando-se assim inimiga do homem. Sendo gestor da criação, o homem, rendido ao pecado, depreda a natureza ou se curva diante dela para adorá-la. O homem, mesmo bafejado pelos ventos do progresso, está destruindo seu habitat. Estamos depredando a casa onde moramos e acabando com o nosso ecossistema. Despejamos enxurradas de dióxido de carbono no ar todos os dias, nossos rios estão se transformando em esgotos a céu aberto e nossas fontes estão secando. Nossas matas estão sendo devastadas e nossos prados estão se transformando em desertos. Resumindo, há uma espécie de desequilíbrio na natureza. E o resultado é que vivemos o drama do aquecimento global. Como resultado, multiplicam-se as enchentes, as secas severas, o maremoto e os terremotos. A natureza está gemendo com dores de parto e aguarda ansiosamente o dia da sua redenção desse amargo cativeiro. Feitas essas considerações preliminares, é hora de entrarmos na exposição de Gênesis 3, do versículo 1 ao 24. George Limpton diz que podemos ver nessa passagem ilusão, violação, intimação, sentença e expulsão. Vamos então à exposição do texto.